wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Olá, eu me chamo Nailson Gomes, sou ator e cofundador da companhia de comédiasloucos.com do Golandim em São Gonçalo do Amarante. E estou aqui para apresentar o meu projeto, que se chama Contos e Fábulas, a história do Mágico de Oz. E este projeto foi contemplado pelo edital Cultura Itinerante na Rede, edição Aldir Blanc, ofertado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e a Fundação Cultural Dona Militana. E agora, o que eu vou mostrar para vocês é uma representação minha da contação de história do Mágico de Oz. E logo após eu voltarei para falar um pouco sobre os personagens e um pouco da história. Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Contador de Histórias. E hoje estou trazendo para vocês uma história fascinante sobre o mundo do Mágico de Oz. Então venham comigo para conhecer esse mundo fantástico. Então vamos à história. De repente, uma ventania, girando em redemoinho, fez voar tudo no sítio onde vivia Dorothy, o casal de seus tios e o cachorro dela chamado Totó. Não deu tempo para a menina e o bichinho correrem ao abrigo. Assustados, Dorothy e o cão miúdo entraram na casa de madeira para tentar se proteger, mas não foi uma boa ideia. Violento, a ventania arrancou do chão a casa da pequena que morava ali e os levou para longe. A casa rodopiou tanto que Dorothy acabou desmaiando de tontura. Quando o ciclone cessou, a menina e o cachorro despertaram e correram para a porta. Avistaram uma floresta deslumbrante, mas estranha aos olhos deles. Totó, de orelha em pé, latia para um bando de homens e mulheres pequenininhos que se aproximavam. Eles acreditavam que Dorothy era uma feiticeira e foram agradecer-lhe por ter feito a casa cair em cima da bruxa má do leste, uma tirana que fazia deles escravos. A casa havia sido soprada para o surpreendente país dos Mantiques, na terra de Oz. Ao desconfiar que estava perdida distante do sítio, Dorothy caiu em choro e começou a berrar. Berrou tão alto que a bruxa boa do norte veio saber o que estava acontecendo. Como eu faço para voltar para minha terra? Choramingou a Dorothy. Siga a estrada de tijolos amarelos até o castelo do grande mágico de Oz, na cidade das Esmeraldas. Só ele vai poder lhe ajudar. Tome cuidado, mocinha. A viagem é longa e há descaminhos e perigos. Depois, para proteger Dorothy de qualquer mal, deu um beijo no seu rosto e lhe deu um sapatinho mágico de prata, que era da bruxa chamada Leste, que tinha falecido. Sem ter outra saída, mesmo com medo do caminho desconhecido, Dorothy pegou Totó pelos braços e saiu caminhando com ele pela estrada de tijolos amarelos. Ficar ali se lastimando não adiantaria. Dorothy calçou seus sapatinhos mágicos, pegou a sua cestinha, colocou seu cachorrinho dentro e foi seguindo pela estrada de tijolos amarelos. Andaram quilômetros até chegar em um grande milharal. Ao subir na cerca, a menina avistou um espantalho no alto de uma vara fina, que estava ali para afugentar os pássaros devoradores de espigas maduras. Para a surpresa de Dorothy, o espantalho começou a falar. Você fala? Abismou-se Dorothy. Claro! Respondeu o boneco de palha. Na minha terra, o espantalho só espanta. Admirou-se a menina. Pois é, disse o espantalho. Estou cansado dessa vida, dia e noite, pendurado e só a espantar. Se ao menos eu tivesse um cérebro para pensar, eu seria explicativo, veria algum motivo pro mundo não parar. Eu seria inteligente, muito mais que muita gente, com a cabeça pra pensar. Na raiz do meu cabelo, brilhante cerebelo, fervendo até soltar. O melhor argumento, o perfeito entendimento, da cabeça pra pensar. Dorothy então teve uma brilhante ideia.
convidou ele para junto com ela e procurar o grande mágico de Oz. Quem sabe ele não te dá um cérebro? Melhor arriscar do que ficar aí parado tentando espantar essas aves esfomeadas. O espantalho, então, aceitou o convite de Dorothy e foram os três pela estrada de tijolos amarelos. Depois de horas andando, o caminho enveredou-se por uma floresta fechada e escura, sem luas e sem estrelas. E em certa altura da mata, encontraram uma casinha, bem pequenininha, feita de troncos e galhos cortados. Então resolveram dormir ali até o amanhecer. Dorothy e Totó deitaram numa cama de folhas secas, pequenininha ali. E o espantalho, sem saber o que era dormir, passou a noite em pé ali olhando até o dia amanhecer. De manhã, um susto! Ao descerem para beber água no rio, que ficava ali perto da casa onde eles estavam, escutaram um gemido assustador. Quieto por trás das árvores. Dorothy, Totó e o espantalho foram espiar. Viram um homem de lata, enferrujado, com um machado na mão, quase uma estátua. É você que está gemendo? Aproximou-se a menina. Eu mesmo! Chorei tanto porque a bruxa má do leste atrapalhou o meu amor, que as lágrimas enferrujaram o meu corpo. Vocês podem me salvar? É só colocar óleo nas minhas juntas. Disse o homem de lata. Dorothy, então, com o óleo na mão, subiu em cima dele, colocou o óleo na boca dele e ele foi bebendo e começando a se movimentar. Muito agradecido! Vocês me salvaram da ferrugem e do esquecimento. Sorriu ele aliviado. De nada! Respondeu a mocinha que foi se despedindo. Para onde os amigos vão? Posso saber o destino? Perguntou curioso o homem de lata. Nós vamos encontrar o grande mágico de Oz, na cidade das Esmeraldas. Chegando lá, vamos pedir para reencontrar o sítio dos meus tios e um cérebro para o nosso espantalho. Então, o homem de lata pediu para ir com Dorothy, com o Totó e com o espantalho. Ele sonhava em ter um coração para ter sentimentos e reencontrar o amor roubado pela bruxa má do leste. Esse peito que é de lata, não ata nem desata, não tem palpitação. Emoções eu teria se por sob a lata fria eu tivesse um coração. Nenhum leve sentimento, nem medo nem tormento habita o meu porão. Eu veria a beleza, nem que fosse na tristeza, se eu tivesse um coração. Claro, seu homem de lata, se ele vai arranjar um cérebro para o espantalho, o que custaria conseguir um coração para o senhor ser feliz? Não custa nada tentar. Melhor do que ficar derrubando árvores, sem necessidades, parado, morrer solitário, triste e enferrujado. Então foram os quatro pela floresta. A floresta, então, ficava cada vez mais amedrontadora. E nada da cidade das Esmeraldas. Dorothy, então, se lembrou da bruxa boa do norte. O beijo encantado dado em seu rosto a protegeria de qualquer mal. E quanto a Totó, se houvesse qualquer ameaça, ela colocaria ele dentro da cesta e correria sem parar. E enquanto a menina pensava nisso, de dentro da floresta surgiu um rugido amedrontador, estrondoso. Ah! Era o leão que surgia no meio da floresta e deu um tabefe grande no espantalho e tentou morder o homem de lata. Ao ver Totó, que latia sem parar, quis devorar o miudinho do cachorro. Dorothy, mesmo com medo, saltou na frente do Totó e deu um tapa no focinho do leão. Não tens vergonha? Um bicho do seu tamanho fica provocando um cachorrinho e ainda bater num espantalho e derrubar um homem de lata? Você é um grande do covarde. Como é que você descobriu meu ponto fraco? Mesmo sendo um leão, tenho medo de tudo e faço barulho para que não revele a minha covardia. Confessou envergonhado o felino. A menina então ficou com pena do leão que se achava covarde. E quando o bicho soube que ia atrás do grande mágico de Oz, perguntou se poderia ir junto para pedir coragem. Ele foi aceito no grupo. Como era um felino enorme, apesar de frouxo, serviria para meter medo nas outras criaturas. Nessa vida, minha cara, o povo já repara se a gente não brigar. Eu nasci pra dar medo, mas não tenho nem um dedo de coragem pra atacar.
Lá no fundo não tem jeito, o gatinho aqui no peito só pensa em ronronar. Eu seria bem valente, muito mais que muita gente, com coragem pra atacar. Faz bem vir conosco, seu leão. Melhor do que ficar aqui fingindo ser valente. E foram os 5 em busca do mágico para resolver a vida de cada um. Passaram dias caminhando pela estrada de tijolos amarelos, no meio da floresta sombria. Juntos, enfrentaram os perigos mais medonhos e cada um foi encontrando soluções para vencer os obstáculos. Conseguiram transpor abismos sem pontes, navegar rios caudalosos, encontrar comida e bebidas e enfrentar noites geladas. Até que a paisagem mudou. E para a alegria dos 5 amigos, o palácio do grande mágico de Oz surgiu no horizonte. Mas não foi fácil marcar um encontro com o mágico. Primeiro por imposição estranha do mágico. Tiveram que enfrentar outros desafios arrepiantes. O pior deles foi derrotar a bruxa má do oeste e dominar os macacos alados. Mas conseguiram! Depois de terem cumprido as tarefas exigidas pelo mágico de Oz, voltaram para que ele cumprisse o que havia prometido. Fazer Dorothy voltar a viver com os tios, conseguir um cérebro para o espantalho, conseguir um coração para o homem de lata e conseguir coragem para o leão medroso. Depois de muita dificuldade, finalmente o mágico de Oz decidiu recebê-los na sala do trono do palácio. Ninguém nunca havia ido ali. Os moradores da cidade da Esmeralda só ouviam a voz do mágico e acreditavam em seus feitos aparentemente sobrenaturais. Acreditavam em tudo que dizia dele, mesmo sem vê-lo. Mas Dorothy e seus amigos acabaram descobrindo que o grande mágico de Oz, na verdade, era um homem mirradinho, sem poderes. Uma farsa. Era apenas um ventríloco, um artista aposentado de circo que trabalhava com bonecos. Por isso, sabia fazer alguns truques. Por temer as maldades da bruxa má do oeste contra ele e o seu povo, espalhou que era enorme, poderoso, um gigante terrível e cheio de magias. O mágico de Oz, na verdade, era pequeno e não tinha poderes de um Saci ou de um Harry Potter. Revelou que morria de medo que o povo e seus inimigos descobrissem o seu segredo. Foi uma decepção. Dorothy e os seus amigos quiseram brigar com o mágico, mas acabaram entendendo as razões dele. E viram que, apesar de não ter poderes, o homenzinho era muito inteligente e sabia encontrar a solução para tudo. E ele não era mau. E para cumprir o que havia prometido, estudou cada pedido deles. Não podia arranjar um cérebro de verdade para o espantalho, um coração de carne para o homem de lata e a coragem para o leão. Então, ele abriu a cabeça do espantalho e colocou páginas de livro dentro da cabeça dele, mas disse que ele já era uma criatura cheia de ideias e juízo. Fez um grande coração de seda e botou no peito do homem de lata. E mostrou para ele que os seus sentimentos eram mais verdadeiros do que de muitos homens de verdade. E para o leão, preparou uma gororoba verde, fedorenta e nojenta. Disse que se ele tomasse, seria o bicho mais corajoso da floresta. O leão então tomou e acreditou no mágico. Quanto a Dorothy e Totó, preparou um balão e marcou para ir embora com eles dois. Não queria mais viver aquela vida de mentiras e medo. Para que o povo não ficasse desamparado, nomeou o idealista espantalho o governador da cidade das Esmeraldas. Mas, no dia marcado para ir embora, Totó correu atrás de um gato e a menina foi atrás dele. Totó, não! Totó! E ao voltar para subir no balão, um vento forte o levantou e fez com que ele fosse embora junto com o mágico de Oz. Dorothy chorou horrores. Não queria viver ali, mesmo tendo vivido aventuras emocionantes e ficado amiga do espantalho, do homem de lata e do leão. Ela desejava ir para casa, viver ao lado dos tios. Os seus soluços foram tantos que Glinda, a bruxa boa do sul, surgiu para a menina. Glinda então tomou Dorothy pelas mãos e disse que os sapatos mágicos de prata poderiam levar ela de volta para casa. Não foi avisada antes porque tinha de percorrer alguns caminhos e ajudar algumas criaturas.
Era só tocar o calcanhar 3 vezes. Antes, a menina abraçou seus amigos e desejou felicidades. Segurou Totó e tocou o calcanhar 3 vezes. E rodopiou numa ventania. E quando o vento cessou, ela estava no meio da plantação do tio. Seus tios vieram correndo abraçá-la para reencontrá-la. Muitos abraços, beijos e uma torta de chocolate bem grande com suco de maracujá esperava pela Dorothy. E então, o que é que vocês acharam da história? Eu fiquei um pouco nervoso para fazer a representação desse conto, porque apesar de ser uma história conhecida, ela é uma história muito complexa, então eu tive que resumir bastante coisa para poder se encaixar, para ficar no melhor entendimento. E eu fiz a história baseada no livro do Frank Baum, O Mágico de Oz, certo? Esse livro ele foi lançado, essa aqui não, que isso aqui é um clássico para jovem leitor. Mas o original ele foi lançado no ano de 1900 e que conta a história de Dorothy, uma garota que morava no Kansas junto com seus tios e seu cachorro Totó, e que acaba indo parar na Terra Encantada de Oz. Oz é um país utópico, onde não existe pobreza, doenças, nem disputas políticas, exceto nas suas regiões fronteiriças. A prodigiosa imaginação de Frank Baum e a forma como ele conduz a história fazem dele o próprio mágico, conseguindo transportar o leitor para uma fantasmagórica realidade. O Mágico de Oz é um livro que aquece o coração, com uma história que encanta, personagens bem caracterizados e uma descrição tão bem feita dos lugares que nos faz desejar ter um par de sapatinhos de prata e seguir adiante pela estrada de tijolos amarelos direto para Oz. Então, para começar a falar de cada personagem que compõe a história, vou começar falando de Dorothy. Ela e seu cãozinho Totó sempre está à procura de querer saber o porquê das coisas, pois sua curiosidade é o que mais se destaca na trama, por ser bem perspicaz. O tempo todo ela se questiona. Ela quer saber de onde vem, para onde vai e por que funciona assim. Sempre acompanhada de seu fiel companheiro Totó, é claro. Além disso, ela se mostra ser muito franca e corajosa. Uma vez que, quando o leão tentou engolir o seu cachorrinho Totó, ela se jogou na frente do leão e lhe deu um grande tapa. Coisa que não seria feita por outra pessoa se estivesse em frente a um leão, né? Outro ato de coragem foi quando ela, depois de ter sido enviada pelo Mágico de Oz para cumprir sua missão, se viu presa pela Bruxa Má. E logo quando a bruxa tomou o sapatinho de prata dela, um dos sapatinhos, ela não pensou duas vezes e viu um balde de água onde ela estava presa e jogou na bruxa. Só que ela não sabia que a bruxa seria morta por isso. No início da história e no fim, Dorothy teve seu mérito por acaso, pois das 2 vezes que matou as bruxas, ela não tinha ideia do que estava fazendo. Agora eu vou falar um pouco sobre o Espantalho, que para mim é o melhor personagem da história. Quando Dorothy está de passagem por um grande milharal, ela dá de cara com um espantalho, que aparentemente está muito triste. Ele está assim porque não consegue espantar os corvos que vêm se alimentar dos milhos, e também porque ele acha que os corvos estão rindo dele, porque o som que eles fazem é parecido com a gargalhada. Então ele diz que, se tivesse um cérebro, ele conseguiria reverter tudo isso. Então Dorothy o convida para ir junto com eles à Terra Mágica de Oz. Apesar de tudo isso, o espantalho na história, ele é, para mim, a representação da inteligência. Pois durante todo o conto, é o espantalho que guia o grupo e consegue resolver todos os problemas que aparecem no meio do caminho. Ao meu ver, o que ele buscava em si não era a coragem, mas sim o reconhecimento de ser a criatura mais inteligente do reino de Oz, que até então para ele seria o grande mágico. E até que ele consegue esse reconhecimento. No final da história, o mágico de Oz, antes de ir embora, ele dá a ele o poder de governar o mundo de Oz. O Homem de Lata, por sua vez, ele é a representação tanto do emocional, quanto também da esperança. Uma vez que, quando Dorothy está passando pela floresta, ela o encontra ali parado e enferrujado, devido a uma grande tempestade que tinha acontecido ali. Ela o ajuda a sair dali, colocando um óleo que estava na casa onde eles passaram a noite, nas juntas dele. E aí então ele consegue explicar o que realmente aconteceu com ele. Ele explica que foi amaldiçoado pela Bruxa Má, e que teve que perder o grande amor da sua vida. Sua maldição, ele teve todas as partes do corpo decepada pelo seu próprio machado, que foi amaldiçoado pela bruxa, perdendo pernas, braços, cabeça e finalmente o corpo. E, graças a um ferreiro que morava por lá,
ele conseguiu recuperar toda a parte do seu corpo, só que de lata, e sem coração, o que para ele foi uma tristeza. Ele então diz que se tivesse um coração, ele poderia amar novamente e trazer o seu grande amor de volta, sendo este o motivo principal de esperança que eu citei, pois ele acreditava que mesmo depois de tudo que passou por ele conseguiria trazer o seu grande amor de volta. Outra coisa que mostra a parte emocional dele é que em toda a sua jornada, ele sempre está carregando o seu potinho com óleo, pois sempre que ele cai em choro, as suas lágrimas começam a enferrujar o seu corpo, mostrando que ele não precisava de um coração para sentir as emoções. E na verdade, ele tinha tanta dificuldade em lidar com sua sensibilidade que ele acabava ali, enferrujando, engessado, ficando duro que nem uma lata. E isso acontece geralmente na vida real, né? O leão, sendo o último companheiro de Dorothy durante a viagem, ele é a representação da coragem, mas também da benevolência. Pois um animal poderoso, altivo, considerado o rei da floresta, ele não se veste de arrogância com essas características. Pelo contrário, se vê menor e menos importante que os outros do grupo, ainda que anseie se sentir realmente do tamanho que é. Apesar de ser considerado o rei da floresta, ele não se achava isso tudo. A primeira vez que ele se encontra com Dorothy é quando o grupo está saindo de dentro da floresta na parte escura e ele sai sorrateiramente de trás de um arbusto, dando um rugido bem alto e deixando todos com medo. Então ele tenta atacar a todos do grupo. E ao ver o cachorrinho de Dorothy latir sem parar, e ali indefeso, ele foi em cima dele para comê-lo. Então Dorothy juntou forças e ficou na frente do cachorrinho. Quando o leão veio para cima dele, ela lhe deu um tabefe muito forte. Aí, depois disso, ele falou que não tinha intenção alguma de fazer mal a eles, e pelo contrário, ele estava fazendo todo aquele alvoroço porque ele queria que o grupo se afastasse do local onde ele ficava. E aí ele explicou que ele é um leão sem coragem, um leão covarde, e que se tivesse coragem suficiente, ele se sentiria um máximo, poderoso que nem ele acreditava ser. A coragem do leão sempre esteve com ele. O que lhe faltava realmente era uma confiança, pois sempre no conto mostrava que toda vez que o grupo estava em um grande perigo, era o leão que salvava eles e era considerado o herói. A bruxa má, ela poderia ser representada somente como uma maldade, mas eu vi ela com outros olhos. Na realidade, o que eu vejo da bruxa má é que ela é a superação de Dorothy. A Dorothy tem medo dela e acredita que jamais iria conseguir derrotá-la. Mas, quando Dorothy jogou o balde de água na bruxa e ela começou a derreter, foi aí que a gente pôde ver o enfrentamento mais difícil contado no conto. Dorothy tem medo dela, ela não imagina que teria capacidade alguma de poder derrotar ela. Mas com um simples balde de água, ela consegue fazer isso, fazendo com que a bruxa derretesse. Esse foi o enfrentamento mais difícil que foi citado no livro. Porém, ele foi o que teve resolução mais fácil. A sua saída foi mais simples do que acordar de um simples pesadelo. Assim, fica a mensagem de que, quando desejamos nos superar, não precisamos fazer isso por meios impossíveis. A resposta para os problemas quase sempre está ao alcance das nossas mãos. E por último, e não menos importante, vem a representação do próprio mágico, do Mágico de Oz. Ele sendo a figura inicialmente imponente e indestrutível, grandioso, acaba se mostrando frustrante, pois ele seria o que Dorothy pensava ser a sua resolução para poder voltar para a casa dos seus tios. O mágico é a representação daquela velha frase: não se pode ter tudo, pelo menos não em um passe de mágica. Ele nos mostra a frustração, aquele sentimento de que fizemos tudo isso para nada, acabando ficando somente a desilusão. O mágico é uma rua sem saída, mas que mesmo assim ele ainda consegue te mostrar os caminhos da saída. A história do mágico em si, ela não é citada nesse livro que eu tomei como base para o projeto. Mas do mesmo jeito que Dorothy veio parar no mundo de Oz, ele também veio pelo acaso, quando estava num balão. Bem, depois de ter feito toda a representatividade dos personagens do livro, de acordo com meus pensamentos, eu agora irei ler um capítulo do livro, que é quando a bruxa morre, né? Que é a melhor parte para mim. O nome do capítulo se chama A Procura da Bruxa Malvada, e eu vou começar a fazer a leitura dele. O soldado de barbas verdes reconduziu-os pelas ruas da cidade das Esmeraldas até o guardião. Este abriu o cadeado que prendia os óculos de cada um,
e, depois de guardá-los, abriu o portão para os nossos amigos. Qual é o caminho para a bruxa malvada do oeste? Perguntou Dorothy. Não existe caminho, respondeu o guardião. Ninguém tem o menor interesse de se aventurar por aquelas bandas. Então, como haveremos de encontrar a bruxa? Será fácil. Logo que ela tiver conhecimento da presença de vocês no país do Pisca-Pisca, há de localizá-los e escravizá-los. Talvez não, atalhou o espantalho, pois nossa intenção é eliminá-la. Ah, bem, nesse caso é diferente. Mas tome muito cuidado, pois se trata de uma velha perversa e violenta, que dispõe de poderosos meios de luta. Sigam no rumo do oeste, onde o sol se põe, e irão encontrá-la fatalmente. Agradeceram, despediram-se e tomaram o rumo do oeste, passando por campos de relvas macias, salpicadas de margaridas. Dorothy usava ainda o bonito vestido verde que ganhara no palácio, verificando agora com espanto que não era mais verde, e sim de um branco imaculado. Também a fita no pescoço de Totó tornara-se branca. À medida que avançava, o terreno tornava-se mais acidentado, e não se viam casas, granjas, estradas ou árvores. Antes de anoitecer, a menina, Totó e o leão, dando mostra de cansaço, deitaram-se sobre a relva para dormir, enquanto o Homem de Lata e o Espantalho montavam guarda. Embora a bruxa do oeste possuísse um único olho, este era tão poderoso como um telescópio e alcançava uma longa distância. A feiticeira descansava à porta do castelo quando avistou ao longe a menina adormecida, cercada pelos seus amigos. Enfurecida por vê-los em seus domínios, deu um demorado alarme com um apito de prata que trazia no pescoço. Lobos numerosos, de longas pernas, olhos ferozes e dentes aguçados, acorreram de todas as direções, e a bruxa, apontando-lhes o grupo, ordenou que estraçalhassem os invasores. Não é melhor escravizá-los? Perguntou o chefe do bando. Não, um é feito de metal, outro de palha. Há ainda uma menina e um leão. Não servem para o trabalho. Ordeno que sejam estraçalhados. Ótimo, disse o lobo-chefe, partindo como um raio, acompanhado pelos demais. Felizmente, o espantalho e o lenhador estavam acordados, percebendo a aproximação das feras. Isso é comigo, disse o Homem de Lata. Agarrou o machado bem amolado. Quando o primeiro lobo avançou, decepou-lhe a cabeça com um golpe certeiro. Mal erguera de novo o braço, quando o outro lobo se aproximou, e caiu também sobre o gume afiado. Eram ao todo 40 lobos, e todos tiveram a mesma sorte. No final, um monte de lobos mortos jazia ao lado do Homem de Lata. Bom trabalho, amigo, comentou com simplicidade o espantalho. Na manhã seguinte, quando Dorothy despertou, o lenhador contou-lhe a aventura. Assustada com a enorme pilha de cadáveres, a menina ficou muito agradecida ao Homem de Lata. Fizeram uma ligeira refeição e voltaram a caminhar. Naquela mesma manhã, a bruxa malvada examinou o horizonte com seu olho de alcance e avistou a pilha de lobos mortos e o grupo de invasores avançando. Mais furiosa ainda, soprou 2 vezes o apito de prata. Imediatamente, um bando de corvos selvagens veio voando, escurecendo o céu. A bruxa ordenou ao rei dos corvos: voem direto sobre aqueles forasteiros e arranque-lhe os olhos. Transforme-nos em carne picadinha. Os corvos lançaram-se em formação cerrada sobre Dorothy e os companheiros. A menina teve medo, mas o espantalho procurou tranquilizá-la. Deixe por minha conta, deitem-se todos no chão. O espantalho permaneceu de pé, de braços abertos. Os corvos ficaram assustados, pois os espantalhos são feitos para isso, e não ousavam se aproximar do grupo. Mas o rei dos corvos falou: ora, aquilo não passa de um homem empalhado. Vão arrancar os olhos dele. Investiu contra o nosso amigo, que o agarrou pela cabeça, torcendo-lhe o pescoço até matá-lo. O segundo corvo teve a mesma sorte. Eram 40 corvos, e assim o espantalho torceu 40 pescoços.
e acabou erguendo uma grande pilha de corpos. E os teimosos amigos recomeçaram a jornada. Quando a bruxa viu seus queridos corvos amontoados no chão, teve um acesso de fúria, soprando 3 vezes no apito de prata. Ouviu-se um terrível zumbido e um enxame de abelhas ferozes avinziou-se da perversa criatura. Avancem sobre aqueles estranhos para matar. O espantalho tomou uma decisão rápida, dizendo ao homem de lata: cubra a menina, o cachorro e o leão com a palha do meu corpo. Assim foi feito. Quando as abelhas chegaram, não encontraram ninguém mais. Investiram contra o lenhador, quebrando seus ferrões de encontro à lata. Como não sobrevivem sem os ferrões, as abelhas acabaram espalhadas pelo solo como montinhos de carvão. Dorothy e o leão saíram então do esconderijo, e a menina ajudou o homem de lata a recolocar o recheio do espantalho, até vê-lo novamente em forma. Isso feito, retomaram a caminhada. A bruxa ficou tão furiosa que começou a sapatear e a arrancar os cabelos, rangendo os dentes de raiva. Convocou então 12 de seus escravos pisca-piscas e deu-lhes lanças pontudas para que destruíssem os intrusos. Os pisca-piscas não eram famosos pela valentia, mas, como escravos, tinham de obedecer às ordens recebidas. Puseram-se em marcha até se aproximarem do grupo. Foi a vez do leão intervir. Soltando um rugido aterrador, investiu sobre os atacantes, aterrorizando a tal ponto os pobres pisca-piscas que estes deram meia volta e dispararam em retirada. De volta ao castelo, foram impiedosamente espancados pela bruxa, que estava habituada a ser obedecida e não lhes perdoou o fracasso. Tratando-se de uma feiticeira tão poderosa quanto malvada, não tardou a imaginar um novo plano de destruição. Guardada num cofre, a bruxa possuía uma touca de ouro, cercada por um anel de brilhantes e rubis. Qualquer pessoa que a usasse poderia convocar por 3 vezes os macacos voadores, e este obedecia a qualquer ordem que lhes fosse ditada. Mas ninguém poderia comandar por mais de 3 vezes essas estranhas criaturas, e já por 2 vezes a bruxa malvada se servira do poder mágico da touca. Uma, quando escravizara os pisca-piscas, passando a dominar o país. Outra, quando brigara com o próprio Oz, expulsando das terras do oeste. Restava-lhe uma única oportunidade, de usar o poder da touca, e não queria desperdiçá-la antes de lançar mão de todos os outros recursos. Não contando mais com lobos ferozes, os corvos selvagens e as abelhas venenosas, e ante o fracasso dos escravos, a bruxa resolveu retirar do cofre a touca de ouro. Depois de colocá-la na cabeça, apoiada só na perna esquerda, disse devagar: "Ip, pip, caque", descansando depois o corpo sobre a perna direita, "Hilo, rolo, rolo", e apoiando-se enfim sobre as 2 pernas, gritou com voz estridente: "Zizi, zuzi, zik". O feitiço começou imediatamente a funcionar. O céu ficou escuro e, de repente, enquanto um ronco surdo enchia o ar, seguido de um ensurdecedor barulho de asas, acompanhado de vozes e risadas, um pálido raio de sol, rompendo a escuridão, veio revelar um espetáculo muito pouco comum. A bruxa malvada, cercada por uma multidão de macacos, cada um deles trazendo nos ombros asas assustadoras. O maior de todos voou até junto da bruxa e falou: "É a 3ª e última vez que nos chama. Quais são as ordens?" "Ordeno que destrua os estranhos que invadiram o meu território, menos o leão. Quero a fera viva para ser meu cavalo." "Suas ordens serão obedecidas." Todos os macacos levantaram então voo com uma enorme algazarra na direção de Dorothy e dos companheiros, e alguns deles conseguiram apoderar-se do Homem de Lata, transportando-o nos ares até se encontrarem sobre uma região de rochas pontiagudas, onde o deixaram cair. O pobre lenhador, de tão amassado, nem conseguia gemer.
Outros macacos arrancaram toda a palha do espantalho e atiraram seus sapatos, as roupas e o chapéu para o alto de uma árvore. Os macacos restantes amarraram cordas fortes em torno do corpo, do focinho e das patas do leão, impossibilitando-o de qualquer movimento. Carregaram-no em seguida pelos ares até o castelo da bruxa, onde o colocaram num pátio cercado por altas grades de ferro. Dorothy, imóvel, com Totó nos braços, assistia ao trágico fim dos companheiros, pensando que logo chegaria a sua vez. O chefe dos macacos voadores esvoaçou sobre ela, os longos braços peludos ameaçadoramente estendidos, a face contraída numa careta de dar medo. Mas, ao perceber na testa da menina o sinal do beijo da bruxa bondosa, deteve-se imediatamente. Não podemos fazer mal àquela menina, pois está protegida pelo poder do bem, ainda mais forte que o poder do mal. Vamos transportá-la para o castelo da bruxa. Com a máxima delicadeza, ergueram Dorothy nos braços e a menina, levada nos caminhos do ar, foi deposta na soleira do portão principal do castelo. O rei dos macacos dirigiu-se à bruxa. Seguimos suas instruções na medida do possível. O homem de lata e o espantalho foram destruídos. O leão está amarrado no pátio. Não ousamos maltratar a menina e o cãozinho que ela trazia ao colo. Seu poder sobre o nosso bando termina aqui. É a última vez que nos vemos. Com grande algazarra, os macacos levantaram o voo e sumiram. À vista da marca que Dorothy trazia na testa, a bruxa malvada ficou ao mesmo tempo surpresa e furiosa, pois sabia que não poderia fazer nenhum mal à menina. Ao dar com os sapatinhos de prata, começou a tremer de medo. Conhecendo muito bem o encanto dos mesmos, quis de início fugir para longe, mas olhando melhor a menina, compreendeu que, na sua candidez, Dorothy não tinha noção do poder extraordinário que lhe conferia os sapatos de prata. Rindo-se por dentro, a bruxa malvada pensou que ainda poderia transformá-la numa escrava, e, dirigindo-se à menina, em tom rude, ordenou: "Siga-me e faça tudo o que eu lhe mandar, se não quiser ter o mesmo fim do homem de lata e do espantalho." Dorothy seguiu a bruxa através de uma infinidade de ricos aposentos até chegarem à cozinha, onde foi-lhe dito que lavasse a louça. Dorothy seguiu a bruxa através de uma infinidade de ricos aposentos até chegarem à cozinha, onde lhe foi dito que lavasse a louça, as panelas, varresse o chão e colocasse lenha no fogo. Dorothy tratou de cumprir com humildade as ordens da bruxa, feliz de ter escapado da morte. Deixando-a na cozinha, a feiticeira dirigiu-se ao pátio, planejando colocar arreios no leão covarde e atrelá-lo à carruagem como se fosse um cavalo. Será divertido, pensou, chicoteá-lo à vontade. Ao abrir, porém, o portão do pátio, o leão soltou um urro tão forte e avançou sobre ela com um tamanho ímpeto que, assustada, a bruxa recuou. "Já que não posso arreá-lo", gritou ao leão através das grades, "vou matá-lo de fome, ao menos que resolva ser obediente." Nenhuma comida era dada ao pobre leão, mas, quando a bruxa lhe perguntava todos os dias se estava disposto a ser arreado, ele sempre respondia não. Aqui havia um segredo. Todas as noites, depois que a bruxa dormia, Dorothy levava ao leão covarde as sobras da cozinha. Depois de comer, ele se deitava na cama de palha. A menina recostava-se ao lado, descansando a cabeça na juba farta, e os dois conversavam até tarde, procurando encontrar um meio de fugir. No fundo, não tinha muitas esperanças, pois o castelo era guarnecido dia e noite pelos pisca-piscas. A menina trabalhava sem parar o dia inteiro, frequentemente ameaçada pela bruxa de ser espancada com um guarda-chuva. Sem saber que a feiticeira não ousaria tocá-la, Dorothy vivia apavorada, por si mesma e por Totó. Uma vez, a bruxa acertou Totó com o guarda-chuva, e o valente cachorrinho ferrou o dente na perna da malvada. Às vezes, Dorothy passava horas chorando, enquanto Totó, enroscada aos seus pés, sofria por não saber falar.
A ele pouco importava estar em Kansas ou no reino de Oz, desde que se achasse ao lado de Dorothy. Mas, vendo a infelicidade da dona, sentia-se triste também. A bruxa malvada estava louca para se apoderar dos sapatinhos de prata que a menina usava. As abelhas, os corvos e os lobos tinham sido mortos. Acabaram-se o poder da touca de ouro, mas a posse dos sapatinhos poderia conferir-lhe um poder maior do que o que perdera. Vigiava Dorothy na esperança de roubar-lhe o tesouro ao menor descuido. Porém, a menina tinha tanto orgulho dos lindos sapatinhos que só se separava deles à noite e ao tomar banho. A bruxa, que tinha horror ao escuro, não ousava entrar no quarto de Dorothy à noite, e seu pavor por água era maior do que o da escuridão. Nunca tocava em água, mas, muito esperta, não demorou a imaginar um jeito de obter o que desejava. Colocou uma barra de ferro no centro da cozinha, tornando-a invisível aos olhos humanos, e Dorothy não tardou a tropeçar no obstáculo, estendendo-se ao comprido no chão. Embora não se machucasse, um dos sapatinhos de prata caiu-lhe do pé. Antes que pudesse apanhá-lo, a bruxa já o calçara no pé torto e ossudo. As súplicas de Dorothy foram inúteis. A senhora é muito ruim. Não tenho o direito de roubar o meu sapato. A bruxa malvada zombou da menina. Pois, com direito ou sem direito, vou ficar com ele, e um dia vou lhe roubar o outro. Dorothy ficou tão furiosa que, agarrando um balde, despejou a água toda em cima da bruxa, molhando-a da cabeça aos pés. Veja só o que você fez, gritou a malvada. Vou ficar toda derretida. Queira me desculpar, disse Dorothy, assustada, ao ver a bruxa dissolver-se como um torrão de açúcar. Não sabia que a água é a morte para mim? Claro que não, a senhora não me disse nada. Ai, ai, estou desaparecendo. Você será a dona deste castelo. Nunca poderia imaginar que uma menininha me destruísse. Ai, 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 lá vou eu. A bruxa malvada virou uma gosma pegajosa, que começou a escorrer pelas tábuas lustrosas do assoalho. Ao ver que desaparecera de fato, Dorothy encheu novamente o balde e jogou água sobre a sujeira, varrendo tudo depois bem varridinho. Enxugou o sapato de prata antes de calçá-lo e correu para o pátio a fim de comunicar ao leão que a bruxa malvada do oeste não existia mais. Bem, pessoal, então aqui finalizamos o meu projeto. Espero que vocês tenham gostado da história. Espero também que vocês tenham gostado da minha visão sobre os personagens e também sobre esse capítulo que eu acabei de ler. Eu gostaria de agradecer a Natália Medeiros por ter me ajudado com o roteiro desse projeto. Gostaria de agradecer na parte do vídeo da representação a Lucy Franklin Vitorino, que fez toda a iluminação e fez a parte musical. E gostaria também de agradecer a Nara Coralina e a Dina Lívia por ter me ajudado na parte de figurino e na parte da maquiagem. Espero que todos tenham gostado. O meu muito obrigado. Ao final eu vou deixar o Instagram de cada um no final do vídeo. Quem quiser seguir, curtir, pode ir lá. Comentários são bem-vindos, então se vocês gostarem, comentem aí embaixo, curtam, compartilhem se puder. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. There was the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz.